Se você é criativo, empreendedor e está descobrindo, talvez na marra, como é virar gestor, seja muito bem-vindo ao Fala Firma. Aqui é papo reto sobre o que ninguém te ensina na faculdade. Como fazer a gestão acontecer de verdade. Cliente, planilha, perrengue e propósito. Somos duas arquitetas que viraram gestoras. Ou será que foi ao contrário? E criamos esse espaço para mostrar que é possível transformar a firma num negócio sustentável, leve e com visão de futuro. É papo direto, real, com aquele toque de bom humor da vida empresarial, como numa boa conversa de firma. Está no ar o 7º episódio da primeira temporada do Fala Firma. A gente está quase perdendo as contas de quantos a gente já fez, está quase no final dessa primeira temporada. E hoje a gente vai falar com ela, que foi a primeira pessoa externa que soube desse nosso projeto do podcast. Vamos falar de criatividade, inovação, estratégia, porque o mundo dos negócios não basta só criar. Tem que proteger, valorizar e transformar ideias em ativos. E agora eu vou cansar, porque o currículo da nossa entrevistada é grande. Mas vamos lá. A nossa convidada é advogada desde 2004, especialista em propriedade intelectual pela PUC do Rio Grande do Sul, com sólida atuação em consultoria, registros, gestão estratégica, contratos e resolução de disputas envolvendo marcas, patentes, direitos autorais e concorrência desleal. É mestranda em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pelo Profenit IFRS e possui especializações em marketing digital e em gestões de vendas e negociação pela Universidade La Salle, além de formações complementares em direito digital e tecnologia da informação. Atua como professora de direito civil na Anhanguera e como docente convidada em cursos de design e arquitetura da URGS. Mantém cooperação com o Famecos PUC e integra atividades educacionais nessas áreas. É membro fundadora e coordenadora do Núcleo de Economia Criativa da Associação Comercial de Porto Alegre. Muito bem-vinda, Adriana Ilha. Muito obrigada. Um currículo enorme mesmo, né? Para mim, ela é a Adriana que cuida das nossas marcas. Inclusive, o Fala Firma está registrado por ela. Ainda não. Ainda não. Está no processo. Está no processo. Nós chegaremos lá. É isso aí. Processo longo. Adriana, conta pra gente a tua história. Quem é você nessa jornada entre o direito, propriedade intelectual, empreendedorismo, economia criativa? Como tudo isso se conectou? Nem eu sei. Bom, gurias, assim, eu acho que decidi fazer direito na vida porque eu tinha um pai que falava muito do meu avô, que era advogado, um ser, né, uma entidade na minha vida que eu nunca conheci. Porque ele faleceu antes de eu nascer, então eu só ouvia histórias, enfim. Cidade do interior, né, lá na década de 60, 70, advogados eram autoridades, né, eu achava tudo importante. E aí na minha casa tinha máquina de escrever, coisas do escritório. Então uma das minhas brincadeiras preferidas de quando eu era criança era brincar de escritório. E aquilo foi ficando no meu imaginário, acho que de alguma forma. O meu pai era funcionário público e ele era convocado sistematicamente para ser jurado, né, atuar no tribunal do júri, né, toda semana no fórum da cidade. E quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, eu pedi para ir junto, para ver como era, o que ele ia fazer lá toda quinta-feira de tarde, né, era um mistério, porque ele ia e às vezes ele não voltava, porque se ele era sorteado para o júri, né, ficava lá nos julgamentos, ele ficava até terminar. E quando eu fui ver, eu me apaixonei pelo cenário, pela função toda, e quem presidia este tribunal do júri, que a gente chama, né, que é aquela audiência pública ali de julgamentos, era uma mulher. E isso chamou muito a minha atenção. Então eu fiquei com aquela juíza, né, aquela coisa, e comecei a gostar, digo, bom, vou fazer direito, não tinha outra opção. Olhava assim, vou ser juíza, né, era isso. E aí vim me preparando para isso. Quando eu fui fazer vestibular, me perguntaram, tá, mas e se não tivesse direito? Porque eu tava muito naquilo, né? O que tu faria? Eu disse, não faria nada. Não, mas o que tu faria se não fosse direito? Aí, esquece, não existe direito. Que outra faculdade tu faria? E aí pensei de, bom, acho que alguma coisa na área da comunicação. Mas não era uma opção de verdade, né? Aí eu fui fazer direito e tal, sempre com a ideia de ser juíza, de fazer concurso, bem reta nesse sentido, estágio só no Tribunal de Justiça. Trabalhei com juiz, trabalhei em cartório, sempre com essa ideia. Na véspera da minha formatura, eu entendi que eu ia me formar, eu não ia ter feito OAB ainda, que hoje acho que já dá para fazer OAB antes de terminar a faculdade, na época não dava.
E eu ia ser uma sem estágio, sem emprego, sem nada. Eu ia ser ninguém. Uma brasileira. Uma pessoa comum, né? E aí eu fui procurar, entre aspas, estágio, né? Porque eu tinha carteirinha de estagiária da OAB, que até passar na prova Sim. eu poderia usar. E aí eu fui trabalhar pela primeira vez num escritório de advocacia. Depois de formada. 2 semanas antes da minha formatura. Tá. E eu adorei. Eu entrei naquele escritório, eu pensei, meu Deus, como que eu nunca vim aqui antes? Como que eu nunca pensei em advogar antes? E aí eu fui picada pelo bichinho da advocacia, né, que a gente brinca, aquele sonho de ser juíza. Morreu tudo naquele momento. E aí eu comecei a trabalhar como advogada, trabalhei num escritório durante um tempo e fui empreender. Como advogada, né? Área civil, então eu fazia muita coisa, pessoa física, família, indenizações, funcionários públicos, atendia muita ação civil, ações normais, né? Entre aspas. Nenhuma ação é normal, exatamente. Mas eu sempre fui muito criativa. Hoje eu vejo isso, né? Não via isso, mas hoje... E com aquela coisa da comunicação que tava lá, escondidinha, né? Que a gente não admite às vezes, mas... E tenho uma irmã arquiteta, vocês sabem, né? Assim como vocês. E, enfim, sempre convivi com pessoas criativas. Minha avó pintava quadros, sempre gostei de arte, adoro teatro, coisas assim. E aí, por uma demanda trazida pela minha irmã, para elaborar um parecer sobre direito autoral de um projeto arquitetônico, uma questão de plágio. Isso lá em 2009, quando eu já estava fazendo a pós de propriedade intelectual, que caiu no meu colo, assim. Porque eu gosto do que é diferente, eu não gosto de nada óbvio. Legal, uma coisa diferente, vou fazer. Eu pensava assim, preciso fazer uma pós em alguma coisa. E todo mundo fazia, pós em direito do trabalho, em direito civil, coisas, processo. Se eu não vou fazer pós nisso aí, todo mundo faz. E aí eu acabei não fazendo. E aí um dia surgiu essa questão da pós em propriedade intelectual, primeira pós na região sul da matéria, não tinha nada. Então, quer saber? Aí que eu vou me atirar, né? E aí eu adorei. E aí eu era a única pessoa que a Andréia conhecia na época que trabalhava com isso. E aí surgiu a oportunidade de fazer um parecer sobre plágio em direito, em projeto arquitetônico. E eu, vou fazer. Só que arquitetura dentro do direito autoral. Bom, direito autoral dentro do direito já é uma parcela desse tamanho, né? A arquitetura dentro do direito autoral é uma parcela menor ainda. E aí eu fui estudar aquilo ali e eu me apaixonei por essa área. Então, dentro da propriedade intelectual, uma das coisas que eu estudo bastante é o direito autoral do projeto arquitetônico. Por isso estamos aqui, eu acho, né? Também. Algo me diz que vem daí esse interesse. Também. Mas a propriedade intelectual como um todo mexeu comigo. Por quê? Porque é a área do direito que atua com os criativos, né? Porque protege aquilo que os criativos criam. Que é o fruto da nossa intelectualidade, da nossa imaginação, tudo que é criado pelo ser humano tem que ser protegido para virar um ativo, para ter valor para um negócio. Então aí eu consegui fazer o link do direito com aquilo que eu sempre gostei, com o que eu sou, na verdade, né, uma pessoa criativa, que eu não tenho talentos artísticos, mas eu gosto de arte, eu aprecio, então acho que foi aí que eu juntei, mas isso, hoje, falar disso é mais tranquilo, porque eu nunca me dei conta disso, sempre foi tudo muito intuitivo, as coisas foram aparecendo, eu fui fazendo, foi acontecendo, e agora, pensando, né, quando me perguntam esse tipo de coisa como hoje, né, como que tu juntou tudo isso? Bom, se eu parar pra pensar, hoje eu consigo fazer essa retrospectiva, mas até pouco tempo atrás eu responderia assim, eu não sei, as coisas foram acontecendo e foi indo, mas na verdade é por isso, né? E hoje é tranquilo pra ti, eu imagino que tenha tido um ponto ali de, não, eu realmente sou uma pessoa criativa. Como foi pra ti se descobrir uma pessoa criativa? Na verdade eu não acho ainda que eu sou uma pessoa criativa, eu acho que Imagina se ela não é criativa. Não, é que só um parênteses, quando a gente sentou com ela para falar de uns projetos que eu e a Jéssica temos aqui, ela fez um organograma na nossa frente, assim, foi um organograma, ela foi desenhando, vocês estão aqui, vocês podem ir para cá, podem ir para lá, nananana. Se essa mulher não é criativa, eu não sei quem é que é criativa. Não, então. Na verdade, assim, é que hoje eu entendo um pouco mais, né, que todos nós somos criativos. Eu não exerço muito essa habilidade, eu não treino essa habilidade, né, todos nós somos. Mas se tu me perguntar alguma coisa, assim, de pronto, dificilmente eu vou ter uma resposta, entre aspas, criativa, né? Que eu acho que as pessoas que são vistas como criativas são aquelas que estão tendo ideias o tempo inteiro, né? Só que essas pessoas treinam para isso. Eu não treino ainda, estou treinando para ser mais criativa. Eu acho que essa questão do organograma que tu comentou, da questão de ter ideias, eu acho que isso tudo é um pouco de treino, sim, mas da minha vivência e de uma capacidade que hoje eu reconheço que eu tenho, que é de ligar pontos, e pontos diferentes, né? Então, assim, eu sou advogada,
mas quem conversa comigo sem saber disso, às vezes não identifica que eu sou uma advogada, porque meu discurso não é jurídico, meu posicionamento, às vezes, não parece tão jurídico como um advogado dito tradicional, digamos assim, né? Então, por quê? Porque eu fui buscar nos últimos anos muito conhecimento fora do direito. Porque eu acho que a gente precisa pegar os pontos do direito e ligar com outros pontos. E eu acho que isso também é um exercício de criatividade, né? Que ajuda a gente a ser mais criativo no dia a dia e fazer esse tipo de conexão. Então, o direito, ele é muito técnico, mas ele precisa se conectar com outras coisas. E aí, no momento que eu entendi isso, eu dei uma virada na minha chave, assim, profissional, né? Então, hoje, sim, eu sou uma advogada, mas eu trabalho com algo que não está dentro do currículo da faculdade de Direito, necessariamente. Muitas faculdades não têm. Tá A maioria não tem, ou é uma eletiva, ou são cursos de extensão, enfim, mas não está lá no currículo, né, da maioria das faculdades. Quando eu fiz Direito, isso nem tinha. Eu nem lembro de ter visto isso, assim, talvez dentro do direito comercial na época, né? Então, Mas esse pós que tu fez em propriedade intelectual, tu fizeste antes dessa demanda chegar até a ti? Sim, eu estava fazendo essa pós quando chegou essa demanda. Né? Ela chegou a demanda em função de eu estar fazendo essa pós, né? Porque aí a Andrea, quando veio com a demanda, assim, bom, a única pessoa que eu já ouvi falar sobre isso perto de mim é ela, entendeu? Sim, porque a propriedade intelectual, tá, a gente sabe o que é, mas acho que o público em geral sabe direito o que faz, o que estuda, né? Dá uma pincelada para nós aí, inclusive. Propriedade intelectual, quando eu digo assim, tu trabalha com o quê? Com propriedade intelectual, as pessoas olham assim. Então eu trabalho com marcas, registro de marcas, patentes, desenhos industriais, proteção de direitos autorais, questões relacionadas à concorrência desleal. Então a gente protege tudo aquilo que é fruto do intelecto, mas que pode gerar um valor econômico, que traz um diferencial competitivo para o negócio, que posiciona os negócios. E existe uma legislação para isso, né? Existe um direito que trata disso, que é o direito da propriedade intelectual, né? Então é sobre isso, né, que eu trabalho. Então quando dizem, trabalho com propriedade intelectual, ninguém sabe, mas se tu fala marcas, patentes, tal, o pessoal reconhece, porque já não é mais tão desconhecido, tá ficando mais popular agora, né? E eu trabalho com isso, acho que há uns 16, 17 anos, mais ou menos, e eu vejo essa evolução, assim, né? E isso se dá por uma série de razões, mas eu acho que a principal dela tem a ver com o que a gente estava falando da criatividade, né? E o futuro, ele é intangível, né? Sim. A gente tá indo para um futuro em que as ideias é que tem valor, o conhecimento é que tem valor, e é a propriedade intelectual que vai proteger isso. Né? Então, por isso esse ramo do direito está cada vez mais importante, as pessoas estão conhecendo mais, está sendo mais valorizado, né? Trazido mais à tona. E como é que tu chegou nessa questão do núcleo de economia criativa? Me conta dessa função, né, da economia criativa que chegou na tua vida. Pois então, eu fui fazer a prova para o mestrado em 2023, esse mestrado do Profinit, né, um mestrado específico, um mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, e chegando lá eu precisava escolher um tema, né, para trabalhar na pesquisa, e muitos colegas indo para a parte de softwares, questões de políticas públicas relacionadas a tecnologias, questões de patentes, né, e eu sempre pensando para coisa criativa e também tentando puxar para marcas, porque as marcas é o que eu mais trabalho hoje. Eu gosto muito, não sei se é o que eu mais gosto atualmente, mas é o carro-chefe, é o que eu sei fazer, amo fazer, gosto de estudar, acho instigante. E eu pensei, como é que eu vou trazer marcas para esse universo? Dentro desse universo, a marca parece tão pequena quando a gente fala de patentes, né? Uma coisa grandiosa, inovações e tal. E aí, numa das aulas, a gente falando sobre indicações geográficas, que também faz parte da propriedade intelectual, exemplos para a gente saber o que é, né? Vale dos Vinhedos, Doce de Pelotas, né? E aí, uma aula falando sobre isso, aí me lembrei de territórios criativos, lugares tipo Vila Flores, centros históricos, questão de patrimônio cultural, e aí comecei a fazer uns links na minha cabeça e cheguei num tema que envolve justamente o uso de signos distintivos de uso coletivo, que podem ser marcas de certificação ou marcas de uso coletivo, ou até as indicações geográficas, para identificarem territórios criativos.
E o que são territórios criativos? Lugares onde a economia criativa acontece. Uhum. E o que é economia criativa, né? Os negócios que têm conhecimento como matéria-prima. E aí foi aí que chegou. Foi aí nesse amontoado de coisas que o mestrado me trouxe que eu comecei a despertar o meu interesse ainda mais por essa questão da criatividade, da economia criativa, enfim. Eu já fazia parte do núcleo jurídico da Associação Comercial de Porto Alegre. E lá na associação a gente segue o programa Empreender, que tem uma metodologia para instalação de núcleos dentro das entidades, núcleos setoriais, enfim, para aproximarem profissionais do mesmo segmento. E eles estavam numa campanha bem forte para ampliação do número de núcleos, para abertura de núcleos. E aí um dia eu cheguei para o nosso diretor de núcleos da casa e perguntei para ele, sabe, por que a gente não cria um núcleo de economia criativa? Ele, tá, mas como assim? O que é isso? Explica melhor. Assim como as pessoas não entendem o que é propriedade intelectual e economia criativa também não, né? E aí eu falei o que é, ele, tá, então faz um projeto, a gente leva para a presidência e vê. E aí eu fiz o projeto, foi aceito, e aí o núcleo foi aberto, e aí já que a minha sugestão foi aceita, então agora coordena. Tá, e aí conta o que é esse núcleo, como funciona esse núcleo na prática. Bom, a gente, quando fiz o projeto, eu precisava dizer qual era o objetivo desse núcleo, né? E o que eu via, começando a conversar com as pessoas sobre o tema da minha pesquisa, sobre economia criativa, assim como o próprio diretor dos núcleos lá, né? O que é economia criativa? As pessoas não sabem. Mesmo aquelas que trabalham em atividades com isso não se reconhecem como partes desse ecossistema, tá? Então, um dos grandes objetivos do núcleo é esse, é criar um ambiente em que a gente possa entender o que é a economia criativa. Será que eu faço parte da economia criativa? Será? Tu tem dúvida? Faz parte. Tu tem alguma dúvida? Não sei, me explica melhor. Não sei. Vamos conversar sobre isso. Vou te levar para a reunião do núcleo. É tipo terapia, assim. Tipo, às vezes rola uma terapia. Aí lá no núcleo, então, a gente se reúne, né, para conversar. Primeiro, o objetivo principal é entender o que é economia criativa, se reconhecer como parte desse ecossistema, saber como a gente pode evoluir como profissionais, se apoiando uns nos outros, né, com essa mentalidade de colaboração, né, pertencimento, estimular a criatividade, pensar fora dos nossos limites profissionais, né? Então eu sou uma advogada que coordena um núcleo onde tem pessoas da gastronomia, da fotografia, do marketing, outros advogados, né? Então são pessoas diversas, né? A diversidade é um dos pilares, né, da economia criativa, assim como a colaboração. Então a ideia do núcleo é ter esse ambiente para a gente aprender sobre isso e também propor iniciativas que nos ajudem individualmente nos nossos negócios a crescer, né? Então, que dentro da associação comercial, esse é o objetivo dos núcleos, né? Proporcionar que os empresários evoluam nos seus negócios, né? Então, tudo isso está linkado. E isso acontece quinzenalmente, são reuniões, né, que acontecem quinzenalmente. Então, bom, networking, nem se fala, né? A gente faz isso o tempo inteiro, a gente aprende a fazer isso lá. Não só na associação, mas dentro do núcleo e nas coisas que a gente participa para fora do núcleo. Então, é um ambiente bem rico, assim, e diverso. E aí lá a gente tem algumas atividades, como a gente já tinha comentado, né, do Golden Circle, por exemplo. A gente sentiu que o grupo precisava, alguns precisavam ainda encontrar o seu propósito de trabalho. Uns ali estavam muito iniciantes, outros estavam em uma fase da empresa que estavam bem perdidos, mudando o rumo. Então, vamos fazer uma dinâmica sobre propósito. Aí a gente tem uma facilitadora atrás da dinâmica, a gente aplicou lá o Golden Circle. Foram 2 encontros trabalhando sobre isso. E aí, no momento que tu escuta o outro falando, tu mexe no teu e aquilo vai virando uma grande terapia. Uma grande terapia, sim. E muitas revelações surgem ali, né? Muitas revelações. E até insights. Insights. Muitos insights. Isso é interessante, né? Porque no momento que tu começa a descobrir coisas sobre os outros, tu começa a repensar sobre as tuas coisas e a ter ideias, né? Por que eu não fiz isso ainda? Olha, eu fazia isso e nem sabia. Então, tu começa a ter essas conexões, né? E para mim isso é o mais importante, assim. Eu vejo as coisas hoje. Eu estava vendo uma imagem esses dias numa palestra que é como o celular nos vê quando a gente coloca o Face ID, né? É um monte de pontos, né? Não é a nossa foto que ele enxerga, né? Ele pega a nossa foto e nem sabia. De pontinhos. Fazia ideia. Você procura um conjunto de pontinhos, assim, tá? Como se fosse uma constelação que faz o nosso mapeamento ali. Hoje eu tenho a impressão que eu enxergo tudo assim.
com pontos que se ligam. Sério? Sério, às vezes eu me pergunto, eu enxergo pontos que se ligam, esse ponto tá aqui, que liga com aquele que tá mais ali em cima, mas esse aqui pode ligar com aquele de baixo, mas esse de baixo voltar e ligar com o outro. Eu enxergo tudo assim, tudo é rede, né? Então, não só contatos, mas atividades, conhecimento, lugares, tudo. E tu não tem uma ânsia também, às vezes tu pensa assim, ó... Eu nem sei de quê, mas eu tenho. Mas eu fico pensando assim, ó, tu também não tem uma coisa assim, mas olha só, essa pessoa tem que entrar em contato com essa outra pessoa aqui. Eu faço isso. Também. Né? Mas eu sim. não faço. Eu faço. Porque vai casar muito o que eles estão pensando no negócio que eles querem fazer, né? Com certeza. Nesses eventos, nas reuniões, as pessoas falam, eu preciso te colocar em contato com fulano. Só um pouquinho, eu vou te mandar o contato agora. Já mandou, fala com fulano, que fui eu. E assim, então eu comecei a ser vista também como uma fonte de referência, né? Tá com uma ideia, procura a Adriana. Adriana, tu conhece alguém que sabe fazer tal coisa? Assim, a Adriana sabe, a Adriana indica. A Adriana passa o dia inteiro respondendo WhatsApp. E sabe qual é a minha maior ânsia? Se alguém me pergunta um contato que eu não conheço. Pronto. Até eu descobrir alguém para indicar, eu já fui atrás de 3, 4. Quando eu vejo, eu já fiz uma rede daquelas pessoas. Né? Já montou um grupo? Já montei um grupo, exatamente. E esse projeto do Festival de Economia Criativa, que teve no final de semana, dia 13 agora, a primeira edição, ele surgiu mais ou menos assim, tá? E depois dele, eu comecei a pensar, e ele sintetiza isso que eu tô falando para vocês, tá? Nessa jornada de conexões e associação e tal, eu conheci uma pessoa, que é o Felipe, que ele tem um movimento chamado Trilha de Empreendedores, tá? Então ele reúne há 3 anos pessoas diversas que falam para empreendedores, faz um dia inteiro de palestras voltado para empreendedores. Todo tipo de assunto, de negócio que vocês possam imaginar, ele reúne. Ele é uma pessoa mais ou menos como eu, assim, tá? A mil. E que tem muitos contatos. E aí ele nos procurou no final do ano passado, no núcleo, e disse, pessoal, vamos fazer um evento juntos, vamos juntar nossa energia aqui, e nos propôs organizar um festival de economia criativa. Então, nós topamos, óbvio, né? Na hora, sim, Adriana, a primeira coisa, levantou a mão, vamos juntar os nossos contatos. A gente fez um evento em 2 meses e meio, isso foi no final do ano passado, aí morreu a ideia, dezembro, janeiro, daí ele assumiu um cargo público, na gestão pública, não sabia na época que tinha me contatado, deu uma esfriada no assunto, aí em junho ele me procurou, e aí, bora tocar o festival, bora, quando é que seria bom uma data e tal, acho que setembro seria uma boa data, com quem a gente vai falar? Aí ele me disse, meu sonho era fazer na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu disse, bom, vamos tentar, né? Então a gente já tem. Claro. Aí a gente bateu lá, no RS Criativo, que a sede é lá dentro, né? É um programa do governo do estado sobre economia criativa. E a sede é dentro da Casa de Cultura. E eu conhecia a gestora e ele também, por fontes diferentes. Aí, mais uma vez, linkando os pontos, né? Sentamos com ela e dissemos isso, olha, a gente tem um sonho de fazer um evento aqui, mais ou menos a data ali, setembro, outubro, sei lá, uma data que já não tá mais tão frio, tem que ser um final de semana, um dia bonito, chamar o pessoal pro centro e tal. E ela disse, olha, aqui dentro da casa eu consigo para vocês tais e tais espaços, que é da nossa gestão, coloquem vocês em contato com a gestão da casa, e a data que eu tenho é 13 de setembro. Bom, então se essa é a data que tu tem, a data que a gente tem também. É essa data que... E isso foi no dia 26 de junho. Caraca! Correram. Resumo da história. A gente usou 5 espaços da Casa de Cultura, mais a Travessa Catavento, mais a Travessa Passarinho. Teve mais de 300 inscritos para as atividades. Que sucesso. 19 palestras. Mais todo o pessoal que circulou, então 300 inscritos oficialmente, mas era um evento aberto, né? Então tu podia só chegar e assistir. E isso tudo em 2 meses e pouco. E como que a gente conseguiu isso? Por causa dos nossos contatos, dessa nossa rede. Aí a gente quer ter uma palestra sobre tal assunto, não conheço ninguém, tu conhece? Conheço, chamo, fulano tem o mesmo perfil da gente, vem, eu quero fazer a palestra com tal pessoa, vem, compõe um painel, e aí o que a gente fez? Um evento colaborativo. Tu quer ter uma palestra lá, qual é o assunto? É inteligência artificial no design, por exemplo, tá? Então tá, tu tem o horário das 10h30 na sala tal, é teu. Programa a tua atividade, tu faz. Autonomia total. Autonomia total. A gente tinha uma pessoa do núcleo, a Ingrid, que eu acho que foi a que mais trabalhou de todos nós. Ela nem sabia que ela ia trabalhar tanto esse ano. Ela fez toda a identidade visual, ela criou a marca, né? O nome foi ideia do Felipe. Graças a Deus estava disponível, já pedimos o registro também, já está em processo.
Ela criou a identidade visual, ela criou os cards, criou tudo para divulgação, mas cada um era responsável pela sua atividade. Tá, e era um evento pago? Um evento gratuito. Gratuito. Totalmente gratuito. Aí vocês conseguiram patrocinador? Como é que... Tudo gratuito. Tudo. A gente conseguiu mais pro final ali a estrutura do desfile, que teve um desfile de moda autoral no final, estrutura de música, iluminação, tudo com a Prefeitura de Porto Alegre. Eles cederam pra gente esses equipamentos, enfim, a equipe para ir lá montar, desmontar, é uma função. E isso a gente conseguiu com eles, mas o restante, todo mundo se doou, foi um evento colaborativo mesmo. E aí, quando eu paro para pensar nisso, eu vejo, né, não, realmente, eu consegui provar, né, para mim mesma, assim, num evento, que tudo isso que eu enxergo em pontos faz sentido e se materializa nesse tipo de ação, nesse tipo de coisa. Né? Foi sensacional. E aí, imagina que dali a gente já tá com ideia de fazer muitas outras coisas, né? E fora o evento, acho que todo mundo que participou e que de alguma forma se envolveu, ela conseguiu se conectar. Então, as ações e isso vai ao longo do tempo, né? Esse evento ele vai ter inúmeros novos começos, né? Isso. A partir dele. E aí, quando a gente estuda inovação, né? Eu, como uma estudante agora de inovação no mestrado, a gente trabalha com as hélices da inovação, né? E quando a gente fala em 4 hélices da inovação, a gente está falando quais são os atores que precisam estar envolvidos para a inovação efetivamente acontecer. E essas 4 são universidades, as empresas, o governo e a sociedade civil. E a gente conseguiu reunir representantes dos 4 nesse evento. Então estavam conosco a PUC, tinham professores da Unicinos, da Fevale, do Unicenac. Que legal. A Prefeitura, o Governo do Estado, a Associação Comercial de Porto Alegre, Vila Flores, a Associação dos Moradores do Centro, mais as empresas que deram as palestras e participaram. Então, a gente juntou nesse evento as 4 hélices da inovação. Então, esse evento, para mim, ele tá simbolizando, eu ainda tô, né, absorvendo, processando. É que foi uma catarse, praticamente. Foi, né? ele tá simbolizando, assim, tudo aquilo que hoje tá fazendo sentido para mim. E aí, às vezes, eu paro e penso o seguinte, né, onde é que tá a propriedade intelectual nisso tudo, né? Porque a empresa tá lá, né, a empresa tá lá, funcionando, graças a Deus, mas a gente, às vezes, sai um pouco, né? Total. Mas é um mosquitinho que morde, né? É um mosquitinho que morde. Mas tem tudo a ver, né? No fim das contas, não está diretamente relacionado com a minha atividade do dia a dia, né, profissional, mas tem tudo a ver, né? Mas eu acho que empreendedorismo é isso, né? Na verdade, a gente tem múltiplas faces, né? Então, é que nem a história do nosso podcast aqui. A gente tem o escritório, né, que é o nosso sustento, que é o nosso ganha-pão, que é a nossa atividade séria. Eu tenho paralelo, no meu caso, né, as velas, que eu faço, que era um hobby que acabou virando uma outra empresa. E a gente tinha essa vontade, né, Jéssica, de ter um podcast, de comunicar, de falar sobre o que é empreender, que é uma coisa que nos move, exatamente como tu está falando, instiga, a gente tem vontade. E aí as pessoas, mas por que fazer um podcast? Porque a gente tá com vontade. Porque a gente quer, a gente escuta histórias, a gente vê histórias legais, e a gente quer mostrar isso pra... E sabe o que é mais legal? Que o retorno que a gente está tendo disso aqui, várias pessoas, eu já contei pra Jéssica, Rafa, eu escutei o podcast tal, o episódio tal, aquilo me motivou, eu vou fazer tal coisa. Isso é maravilhoso. É isso. Então, é isso que o empreendedor quer, né? Então, assim, a gente tá cumprindo o objetivo, que é isso. Né? Histórias que inspiram as outras pessoas. E quem não tem esse perfil não entende, né? Mas tu vai fazer mais isso? Mas e quando que tu vai fazer isso? Mas e que horas? E tu vai monetizar isso? Como é que tu vai monetizar às vezes não é só dinheiro, né? Não é Por mais só que a gente dinheiro, seja super empreendedor. Eu acho que o grande desafio do empreendedor, na verdade, do empreendedor, como a gente tá falando aqui, né? Que é o meu, é conseguir equilibrar, né? A questão da grana, do que paga o boleto, porque a gente precisa, com aquilo que a gente faz e gosta de fazer e se motiva para fazer, né? Então, tem épocas que a gente está fazendo o que ama e o que quer, mas que não é o que nos paga. Exato. Né? E aí o nosso desafio é encontrar uma forma disso virar um negócio de fato, né, que está se monetizando e pagando o nosso boleto no fim do mês, né? Então, esse é o grande desafio, eu acho, né? Do empreendedor. Para mim, a Adriana é a pessoa da economia criativa. Nossa. Para mim é. Pois assim, eu não vejo uma advogada sentada na minha frente. Exatamente. O trabalho dela, o ganha-pão, deveria ser esse.
pra mim. Pois é, mas eu ainda não descobri como fazer isso. Tô esperando alguém me trazer a fórmula mágica. A fórmula mágica mas aí é que tá, eu nem sei, né? nem quero, na verdade, né? Porque eu gosto da parte jurídica do que eu faço, né? A empresa, o que eu faço hoje, quando eu sento para fazer um processo sobre uma propriedade intelectual, um registro, eu gosto, aquilo ali me toma, me suga, porque eu fico ali tentando encontrar 1000 coisas e pesquisando quem é concorrente, vendo coisas, enfim, ou pesquisando aquilo que o cliente quer, uma patente, eu vou lá pesquisar o que tem no outro lado do mundo para saber, entender o que ele quer proteger, se dá, se não dá. Isso eu gosto muito. É a curiosidade. É a curiosidade. E cada caso é diferente. Cada marca é diferente, cada tecnologia que o cliente inventa é diferente, então isso é muito bom. Só que, sabe o que eu acho que mexe? Pelo menos comigo, talvez com os empreendedores sejam assim, aí vocês me digam se vocês se identificam. Isso para nós já é o comum, é o que a gente sabe fazer. Sim, é o que a gente faz com os pés nas costas. Exatamente. Né? E aí, isso é bom, porque a gente domina aquilo ali. Só que no momento que a gente domina, meio que a gente perde a graça, então a gente precisa achar uma outra coisa. Tu sabe que eu tenho até dificuldade de ir para congresso, né? Modéstia à parte falando. Eu tenho dificuldade de ir para congresso na área de perícia e avaliação, que é o que eu, né, o meu ponto forte, vamos dizer assim, no escritório. Porque nada é novidade. Exato. Então, assim, acaba ficando meio monótono, né? Esse negócio de, mas eu vou porque é networking, porque a gente fala com pessoas, porque de uma forma ou outra a gente sempre aprende alguma coisa, né? Mas eu meio que trabalho com o pé nas costas, assim, porque... cansativo. Né? Exatamente. Então, a gente, né, acho que a gente chega também numa certa idade, né, Adriana? Assim, que a gente começa a ver outras coisas na vida, a gente atinge uma certa estabilidade que nos permite também apostar em outras coisas, e são coisas que nos dão prazer, né? Então, e a maturidade ser também. Só, né? Ninguém precisa ser um só, ter uma função só. Não. Mas eu acho que para sair da bolha, a gente precisa ter maturidade, né? Sim. Eu agora estou tendo a experiência de dar aulas, né, para acadêmicos do direito. E eu vejo numa faculdade que é muito diversa em termos de público, assim, né? Então eu tenho uma turma à noite que tem quase 50 alunos, e ali eu tenho alunos que completaram 18 anos agora, e alunos que são mais velhos que eu, que já têm outra profissão, que se formaram presencial? Presencial. Ai, que bom. Então, que já tem outra profissão, já trabalham em outras coisas, enfim, né? Então, um público bem diverso nesse sentido, assim, de conhecimento, enfim. E como é interessante ver que eles estão ali querendo aprender a letra fria da lei, o que está escrito no artigo, né? Então eu dou uma disciplina que é muito código, assim, né? Vamos ler o código tal para ver o que diz a resposta da questão está no código, sabe? E eles ficam amarrados naquela caixinha ali, né? E não tá errado, eles estão fazendo o papel deles de aprender a técnica, e tá tudo certo, é isso mesmo. E aí agora eu dei uma aula para eles ontem, que teve uma revisão para prova, e aí foi bem isso, né? Artigos e tal, caso e tudo mais. E eu tinha que me preparar um material para a aula seguinte, que é a aula da prova. Então eu botei lá a questão das revisões, e pro pós-aula, que é um materialzinho de leitura pós, assim, o encontro, né, que a gente tem, eu deixei um texto diferente, assim. Eu espero que eles gostem. Vamos ver quantos vão ler, né? Tem o desafio também da nova geração, né? É um texto falando sobre a importância da gente, profissional do direito, né, se acostumar a observar a vida, os fatos da vida como um laboratório para o direito. Porque eles estão estudando comigo a disciplina de obrigações, que são as nossos direitos e deveres do dia a dia ali, né, contratos, obrigação de cumprir com as nossas, literalmente, obrigações, né, por isso é o nome da disciplina. Só que isso acontece todo dia. No momento que eu me comprometi, marquei um horário com vocês e vim aqui, que vocês contrataram o pessoal do estúdio, que vocês mandaram o questionário para eu responder, isso são as obrigações. Então, o que eles estão estudando lá, que está no Código Civil, na verdade acontece da hora que eles abrem o olho até a hora que eles voltam para a cama para dormir. Então, assim, eu fiz um texto para eles observarem isso como um laboratório, né? Só que para fazer isso, precisa de maturidade. Não é todo mundo. Eu tô deixando uma sementinha lá, né? Os mais velhos talvez vão entender, os que já têm essa maturidade vão entender, talvez os mais jovens não entendam agora, né? Mas nunca ninguém me disse isso, né? Ninguém me disse isso lá há 20 e poucos anos atrás, quando eu tava na faculdade. E eu senti hoje aquele clique, assim, preciso deixar essa mensagem para eles, né? Pela aula de ontem, eu achei que eles precisavam, e hoje eu fui para um congresso antes de vir para cá,
que é o Congregar, né, que é um congresso de RH, de liderança, gestão de pessoas, nada a ver com direito. Então é sobre isso, né, é sobre tu ligar pontos. E aí eu saí de lá e pensei, preciso deixar o texto para eles. E aí a gente veio para cá, escrevi o texto e mandei. Então vamos ver, é isso aí. Ela ainda tem tempo de escrever texto. Mas um textinho, né, gurias? Depois ela tem dúvida se ela é criativa. Não, é isso aí. Mas tu comentou algo sobre a parte de criatividade, que ela parece algo intangível, né? Como que a gente transforma uma coisa que é intangível, para mim, criatividade, num ativo de mercado, assim? Como é que a gente chega lá? É que o ativo que a gente vai botar no mercado, ele também é intangível, né? Na verdade, assim, a criatividade é o teu poder de solucionar problemas, né? Tá. É a resolução de problemas, né? Como tu soluciona problemas de formas que outras pessoas ainda não solucionaram, como tu encontra soluções que ainda não encontrou ali. Então isso pode ser uma coisa totalmente nova para o mundo, pode ser uma coisa nova para ti, dentro da tua organização, né? Então, transpondo isso para uma propriedade intelectual, por exemplo, as patentes. Tá. Patentes protegem as invenções. Te dá o direito de exclusividade sobre algo que tu inventa. E tu inventa algo para solucionar um problema técnico, né? Como que tu faz isso? Tu precisa primeiro observar, perceber o problema, pesquisar, entender o que já existe para criar. No momento que tu cria essa solução, e se ela tiver efetivamente um valor para tua organização, para o teu negócio, tu vai ter todo um regramento jurídico para proteger aquilo ali. Então, tu vai ter um prazo, um direito de exclusividade sobre aquilo ali, para que tu possa efetivamente te remunerar com aquilo. Então, eu não vou disponibilizar nada no mercado gratuitamente, eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, tu tá monetizando algo que é fruto do teu conhecimento, mas não é ser criativo, acordei com uma ideia genial hoje, né? Tu tem que primeiro fazer todas essas validações, fazer a pesquisa, né? Não existe inovação, invenção, enfim, sem pesquisa. Tu precisa entender o que já existe, né? Porque nada surge do zero, do nada, né? As coisas já estão aí. E deixa eu te perguntar, nessa ligação com a faculdade, com a universidade, né? Por exemplo, assim, como é que funciona na prática? Sei lá, o seu Zé teve uma ideia mirabolante, e aí ele vai na universidade falar da ideia mirabolante dele para ver se ele pode proteger. Como é que funciona isso na prática? Tá, nas universidades existem os núcleos, né, de inovação que dão esse suporte eventualmente, né? Se tu tem uma ideia, tu vai lá e aí tu vai fazer um acordo, existe um contrato entre essas pessoas, né? Entre quem levou a demanda, e aí tu vai poder usar os laboratórios locais, vai ter profissionais que vão te auxiliar, então vai ter um arranjo ali, vai ter um contrato que vai regulamentar isso, tá? E aí se dali sair uma patente, que é efetivamente a propriedade intelectual que vai ser possível de remunerar, né, de ser vendida, licenciada, enfim, vai ter um acordo de quem ganha o quê, quanto, né, então existe um acordo para isso. Mas as universidades têm, né, esses locais em que os inventores, o brinco, né, os professor Pardal vai lá com a sua malinha de ideias e encontram lugares onde podem efetivamente operacionalizar aquilo ali, né, porque às vezes o inventor tem a ideia e não sabe montar um protótipo. Não tem nenhuma ideia de gestão de um processo. E aí, nas universidades, ele vai encontrar apoio para isso. Ai, que legal. Na pós de gestão de projetos, eu fiz lá na URGS, e a gente teve uma disciplina sobre isso, né? Então, a gente fez verificou ali qual era o problema a ser solucionado e passamos por toda essa didática do faz análise de mercado, faz protótipo, testa, até chegar no produto para ver se resolve realmente o problema, né? E aí seria depois a parte de botar no mercado. Só que as nossas ideias, elas não saíram da caixinha, né? Ficaram ali. Até hoje eu falo com meus colegas e digo, olha só, ainda ninguém criou. De repente a gente tá na hora, ó. A nossa ideia tá ali naquele papel, todo o plano tá ali. Porque tem isso, né? Tem muita gente que é ótimo em plano, mas tirar o negócio do papel e fazer acontecer. Por isso que eu acho que foi sensacional a ideia do evento de vocês, porque realmente foi uma catarse para conseguir fazer um evento de julho a setembro, porque a coisa já estava muito madura na cabeça, estava só esperando para ser acontecida. Isso. E
Que bom que vocês conseguiram tirar do papel, né? Não, e tu trouxe uma coisa importante, né? Tem pessoas que não conseguem tirar do papel, são boas em planos. Tem pessoas que não sabem fazer planos, mas são ótimas executoras. Então, a ligação dos pontos também tem a ver com isso, né? É tu estar próximo e te juntar com pessoas que são complementares. Só que a gente só entende isso, só reconhece essas pessoas se a gente se conecta com elas verdadeiramente, né? Se a gente sabe o que as pessoas fazem, quais são os interesses, quais são as habilidades, que talentos aquela pessoa tem. Às vezes a pessoa tem e não sabe, tu ajuda ela a descobrir para ela poder te ajudar, né? Então, tem a ver com isso, né? As conexões sobre tu estar junto com pessoas que podem fazer parte desse processo. A gente tem ainda, vejo ainda em muitas pessoas aquela mentalidade do egocentrismo, assim, né? Ah, não, a ideia é minha, eu apareço, eu criei, é meu, né? Pior que tem. Não, isso não existe, né? Para esse tipo de coisa que a gente está falando, para inovação, para estimulação de coisas criativas, né? Para tu, enfim, sair fora do que é da bolha, a gente não pode ter essa mentalidade. É uma mentalidade colaborativa de verdade, não só na teoria, né? E aí acontece. Então, eu tenho certeza que eu fiz uma boa rede com pessoas complementares que são infinitamente melhores do que eu em muitas coisas e que eu pude, com o que eu sei fazer também, auxiliar essas pessoas que não têm as mesmas habilidades que eu, e a gente tirou um grande projeto do papel e executou. Cheio de falhas? Com certeza. Mas os próximos serão melhores. Feito é melhor que perfeito. Exatamente. Tudo, quando inicia, tem falha. E a gente não pode iniciar algo pensando que vai ser perfeito, senão a gente nem inicia. Exato. Né? Então a gente fez com o que a gente tinha, com as pessoas que a gente tinha, com os recursos que deu, e agora daqui para frente a gente tem grandes projetos que já temos uma validação, né? Ó, já fizemos o primeiro, então agora a gente já tem um ponto de partida, a gente não tá nascendo do zero, né? Agora os próximos a gente só faz, depois a gente melhora. Exatamente. Exatamente. Ai, coisa boa. Fico feliz em ver ideias saindo do papel, assim. Bora. Porque nós, da gestão de projetos, a gente fica ali, muitas pessoas muito presos ali a parte do planejamento e do papel, e se acontecer dos riscos, óbvio, precisa ter, mas uma hora tu precisa ir para execução, né? Se tu não vai para execução, não é nada, não gerou nada, então, que bom ver ideias saindo do papel. Isso, e a inovação é isso, né, também, tem muitas ideias que são novas, e a gente vê isso na gestão pública, nas questões de licitações, por exemplo, né? Precisam contratar algum serviço que já seja validado, que seja testado, mas se é inovador, ele não tem. Sim. Como é que tu vai dar oportunidade para algo inovador se tu nunca testou antes, né? Sim. Então tu precisa inovar também nas formas de contratação. Sim. Né? Porto Alegre faz isso, né? A gestão pública aqui tem um programa para isso, uma lei específica para isso, mas que estimula a inovação. Mas a questão toda tu precisa da pessoa do projeto, do processo, e tu precisa da pessoa que quer sair fazendo sem planejar nada. E tu junta as duas e dá bom. Eu e a Rafa somos assim. Por isso que vocês são complementares, viu? Eu só digo, Jéssica, tive uma ideia. Lá vem ela. Mas é isso, uma voa, a outra puxa. É isso. Não, vamos sentar, né? Eu sempre digo, não, vamos sentar, vamos fazer. Eu acho que a nossa dupla funciona porque eu sou pensadora e tu é executora, né? É isso, eu exatamente. acho que é isso. Eu acho que tem a... Né? É sobre estar com as pessoas complementares, né? Adriana, a gente já está indo para o final do nosso programa. Temos aqui 10 minutos, segundo o Alexandre. Ainda bem que alguém regula o tempo. Alguém regula o tempo, alguém nos poda aqui, mas tudo bem, faz parte, né? Senão a gente fica até amanhã conversando. E bebendo. A gente tem um quadro fixo aqui no programa, que é Na Estante da Firma. Então eu queria ver se tu tem algum livro, algum podcast, ou alguém que tenha te inspirado nessa jornada criativa e empreendedora. Olha, eu não sou uma grande consumidora de podcasts, deveria ser mais, mas acho que falta tempo nessa jornada aí, né? Sim. Porque a gente tá falando... A gente precisa dormir, tomar banho e comer, né? Eu preciso criar meu filho, né? Eu tenho um marido, eu tenho um enteado que mora comigo, então assim, eu tenho uma família por trás, né? Disso tudo. Meu outro empreendimento, né? Quem é você por trás da firma, não é? Por trás da firma eu sou esse monte de coisas, né? Então eu não, atualmente, assim, eu não tenho sido uma grande consumidora disso, mas eu gosto muito do Caio Carneiro. Ele tem um podcast que eu acho que é Como Você Fez Isso, o nome do podcast. Fala justamente sobre negócios criativos e empreendedorismo, enfim. Mas que interessante. E ontem eu tive o prazer, a honra, a alegria, a emoção de conhecer pessoalmente o João Branco,
que tem um podcast com o Per Ângeles, que é o Santa Correria. Ah, eu também sou Alguma péssima coisa em assim. gravar esses né? nomes. Não, mas essas dicas são preciosas, já anotei. Eu não, como eu falei, não sou uma grande consumidora, então os nomes me fogem, assim. E ele tem um livro chamado De Propósito. Tá. De como um trocadilho de dar, né? Mas que seja de propósito, com intenção também, né? Então, o trocadilho. Aí, nós vamos ler tudo. A nossa fila tá imensa, mas vamos. Que é justamente sobre intenção, né? Dar intenção para as coisas que a gente faz, e aí essas coisas são as que fazem sentido, assim. Então, eu assisti a palestra dele ontem no Congregar, eu fui sem nenhuma expectativa, assim, não da palestra dele, eu fui para lá ver o que estava no horário e deu a coincidência de ser a dele, olha, que incrível, né? E eu falei com ele depois, né? E nas palavras que eu gosto de usar, né? As palavras dele foram vários tapas na minha cara, né? Aquelas palavras que tu precisa ouvir naquele momento ali, dar aquela chacoalhada. Então, hoje eu super indico, porque eu tô com isso fresquinho, assim. Mas o podcast que eu falei do Caio Carneiro é bem legal também. Eu vou colocar na minha lista. Rafa, e tu sabe o que mais tá na estante da firma? Não. A Chama, né? A nossa patrocinadora, a Chama Velas Veganas, que tá com as encomendas dos kits corporativos pro fim do ano. Se você é empresário, tá ouvindo o nosso podcast, quer surpreender clientes, equipes, ou você mesmo, né? Por que não? Com presentes cheios de significado, essa é a hora de garantir as encomendas do fim do ano. Como o pessoal faz para encomendar, Rafa? Acessa o site www.chamavelasveganas.com ou nos chama no direct no @cvelasartesanais. Muito bem. Bom, vamos falar de perrengue também, né? Ixi. Agora é a hora do caos da vida real. A gente não manda o roteiro pro entrevistado antes, que é para eles não se preparar para as respostas. É porque a gente quer saber o que vem assim na cabeça de início. Conta pra gente um perrengue, uma virada de chave que te ensinou muito mais do que qualquer pós-graduação, do que, enfim. Bah, gente, isso aí é doída, né? Mas é com os erros que a gente aprende. Com certeza. Quer mostrar isso. Sabe aquele ditado assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Sei. Pois então, eu tive uma jornada empreendedora desde o início, né? Me formei, fui trabalhar num escritório, fiquei pouco tempo ali e montei um escritório com colegas de advocacia. Fui muito feliz empreendendo durante muito tempo. E aí eu montei um outro negócio paralelo relacionado à propriedade intelectual. Então, eu tive o escritório de advocacia e uma empresa de propriedade intelectual paralelas. E nessa empresa eu tive uma sócia, sociedade, 100%, maravilha. Uma pessoa com quem eu dividi a vida, né? A gente sócio mais que um casamento, às vezes. E, passado um tempo, eu fui convidada para ir para um ambiente corporativo. E um desafio que eu não imaginava, mas acabei indo. E eu cometi um gravíssimo erro ao desfazer essa sociedade. E aí, eu nem sei se eu devia estar falando isso, né? Porque o descrédito vem... Advogada, propriedade intelectual, direito empresarial, né? Não fez uma boa... um desfazimento da sua sociedade. E eu acho que foi a pior bola nas costas, para não dizer outra coisa que eu tomei na vida, assim. Então, isso não só eu aprendi, como hoje meus clientes são muitíssimo bem alertados, muito mais do que em qualquer outra época. Para se desfazer uma sociedade. Para se desfazer. Até para fazer, vou te dizer que hoje em dia... Ô, Jéssica, tu não me apronta. Não, Gurias, eu só assino que tu me manda descontrato. Mas assim, a gente... É frustrante, é doído, né? Porque a gente é como desfazer um casamento. Sim, é um casamento. Só que não foi no momento de desfazer. Eu achei que estava tudo bem. O golpe veio depois. Eita. E aí, sabe aquela dor, assim, aquele sentimento, não só do não ter feito a coisa formalmente, juridicamente, como deveria ter sido feita, mas o sentimento de traição, por que não, né? Sim, com certeza. Não foi exatamente, mas aquele sentimento de derrota, dor, assim, de dor, exatamente. Então isso foi o perrengão da minha vida, assim, que eu acho que eu vou levar para outra encarnação. Como é que as próximas empresas jamais serão dessa forma? Jamais, não estão sendo, né? Não estão sendo. Que bom. E por falar em empresa,
A gente também tem uma pergunta assim de fechamento, que é: se a tua empresa, se a tua firma tivesse voz, o que ela estaria gritando agora? Volta, por favor, Adriana, volta. Volta pra terra. Marcianos estão te levando, Adriana. Tipo, volta, dá conta desse negócio aqui, já tá bom, só aqui já tá bom. Ou não, né? Mas se a empresa é tua, ela não vai estar gritando isso. Ao contrário, dizer, vai, Adriana. Não, vai. eu acho que assim, né? Porque acho que ela já não se reconhece mais. Ela, tô falando da personificação da empresa. Adriana, volta, a gente precisa de ti aqui, liderando a gente aqui, volta, né? Acho que é isso. Ai, muito bom. Porque se me deixar solta, vocês já sabem o que acontece, né? Já viram aqui. Ótimo. Muito bem. Ai, que pena que tá terminando. Vamos dar os créditos finais? Vamos finalizar, né? Acabando o nosso tempo. Adriana, diz pra nós onde é que as pessoas conseguem te encontrar. Passa tuas redes, contatos, enfim. As pessoas me encontram no @adrianailha.p de propriedade e de intelectual. Então, adrianailha.pi. O Instagram é o lugar onde eu mais estou. Se eu não estou, tem alguém lá por mim, né? Respondendo, olhando. A gente precisa desses braços, né? E esse é o melhor canal. Lá tem meu WhatsApp, enfim, só entrar em contato. Ou pelo contato @adrianailha.com.br. E-mailzinho direto comigo. Tu encerra, Rafa. Onde é que a gente tá, Rafa? Agora eu encerro. Tá. Nós vamos trocar, eu tô falando tuas frases. Tá bem. Quem sabe faz ao vivo. Adriana, obrigada por compartilhar tua história e mostrar como a criatividade e direito podem andar juntos para fortalecer os negócios. E você que nos ouviu até aqui, conta pra gente também lá no Instagram o que é pra você fazer a firma falar. Aproveita e segue a gente no Insta, no YouTube, ativa as notificações no Spotify e vem junto com a gente na missão de fazer a firma acontecer. Porque a firma só vai se você vem junto.